Então vejam vocês, não existe acaso, não existe um sofrimento na Terra, uma expiação que não tenha a sua razão de ser. E de ordinário, nós mesmos, antes desta vida, escolhemos esse tipo de prova. E geralmente a prova que nós escolhemos para o nosso próprio resgate da consciência culpada é, às vezes, a desencarnação de entes queridos, próximos de nós, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, que dói mais ainda, uma filha, um netinho, que em tenra idade, apesar de todos os cuidados, de todo o amor familiar, vai para o mundo espiritual, nos deixando enlutados, não é mesmo? Então veja a lição do Espiritismo Consolador. É um Espiritismo que, ele ao mesmo tempo que consola a dor dos familiares, mostrando que a vida continua, mostrando que nada é ao acaso, né? Que nós vamos voltar a ver os nossos entes queridos que partem para a vida espiritual em algum dia no futuro, porque a morte não existe e o amor nunca morre, não é? Se tem essa parte consoladora, tem também a parte do esclarecimento, pela qual nós entendemos que nada ocorre ao acaso, que existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, na qual o próprio Jesus, resumindo-a, disse: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, foram muitos ensinamentos, né? De viver e conviver com Chico, eu tive a graça de, por mais de 2 décadas, ter essa alegria. Era, eu diria que uma universidade do espírito, porque, de fato, não era nenhuma universidade na Terra, porque não tinha disciplinas terrestres, não tinha professores terrestres, mas tinha um sábio Chico Xavier, que com a sua humildade, com seu amor, com a sua renúncia, sabia nos indicar sempre o entendimento das coisas e o melhor caminho a seguir. E isso para nós não tem realmente preço. O legado que Chico Xavier nos deixou é um legado de luz, de amor, de caridade, de compreensão, de perdão, de renúncia dos nossos próprios caprichos em favor da coletividade. E ele passou essa vida de 75 anos, dos 92 anos dele, foram dedicados ao espiritismo cristão, consolador e esclarecedor. E isso tem que ser valorizado, tem que ser lembrado. Até hoje já se vão na conta de 540 livros publicados. Será que nós temos condição de estudar tudo isso, de ler tudo isso e dizer que conhece a obra de Chico Xavier? Olha, eu sinceramente digo que não. Nós ainda vamos demorar séculos para entender, estudar os mínimos detalhes dessas obras, que são verdadeiros postes de luz na estrada de nossa vida. Então vamos nos guiar por ele, por este caminho que representa a porta de entrada ao caminho da verdade e da vida que Jesus nos deixou. Só por ele vamos nos elevar dos sombrios e dos tristes caminhos humanos. O Dr. Fausto, que era irmão do Dr. Rômulo, era vizinho do Chico. E ele ficava observando a luta do Chico. O Chico estava em 3 empregos, pequenos empregos, na venda, na farmácia, na, na fábrica de tecidos. E ele era o único que trabalhava numa família de 17 integrantes. Ele era o arrimo dessa família. Todos estavam desempregados. Seus irmãos, suas irmãs,
os sobrinhos pequenos em casa e o pai doente. Então, o doutor Fausto, que era vizinho, se apiedou do Chico e foi falar com o doutor Rômulo se ele não arrumava um bico, não é? Mais um serviço melhor para o Chico trabalhar. Então, em 1931, o Chico vai trabalhar na Fazenda Modelo, inicialmente como contratado. Depois ele passa no concurso do Ministério da Agricultura, em 1935, e é efetivado como escriturário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. E justamente em dezembro de 34, o pai de Dr. Rômulo, que tinha sido um grande educador em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, chamava-se Arthur Joviano, ele desencarna no dia 14 de dezembro de 34. E a família, que já era espírita, desde o Rio de Janeiro, já com a presença do Chico Xavier médium, né? Eles então inauguram o culto do Evangelho no lar, em honra ao professor Arthur Joviano, que havia desencarnado naquele dezembro de 34. E nesse primeiro culto, o Chico recebe a primeira mensagem de Emmanuel, destinada ao casal, que é o Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano, dizendo da desencarnação do professor Arthur Joviano no Rio, consolando a família pela perda do pai, do sogro e do avô, não é? Que o casal teve 2 filhos, Roberto e Wanda. Mas o Emmanuel diz, daqui, quando ele puder, ele vai escrever. E, de fato, em agosto de 1935, o professor Arthur Joviano começa a escrever, consolando a família. Olha aí, as cartas familiares. E ele não para mais, minha gente, toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Tanto ele, Arthur Joviano, quanto Emmanuel, consolando esta família no culto do Evangelho no lar da família Joviano em Pedro Leopoldo. E aí vão-se 18 anos sucessivos, até finais de 1952, quando o Dr. Rômulo recebe uma promoção que ele até nem queria, mas ele foi obrigado a receber do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, que era a capital federal naquela ocasião, e é transferido de volta ao Rio, levou a família, mas ainda assim eles mantiveram contato até a desencarnação de Dona Maria, em 1960, e a própria desencarnação de Dr. Rômulo, em 1970. E o Neio Lúcio, que depois, nesse meio todo, né, de 18 anos de mensagens consoladoras, cartas familiares para a família Joviano, do professor Arthur Joviano, ele vai entender porque Emmanuel começa a escrever os romances. Emmanuel pede licença a essa família para escrever um romance do primeiro século do cristianismo que envolvia toda aquela família. E era um romance 50 anos depois. Que então Emmanuel vai revelar quem era quem, mas antes ele pede licença à família para poder escrever. E a família então dá licença a ele para ele escrever. E quando ele escreve, o Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano, numa determinada noite, ele vai escrever pelo Chico que a bondade e a potência da mente de Emmanuel, recordando o passado, como que abriu uma fenda no tempo e no espaço, fazendo-os relembrar as personalidades já rotas pelo século sem fim. E ele então se reconhece como Neio Lúcio, o avô de Célia Lúcius e o pai do senador Elvídio Lúcius, que é então Dr. Rômulo Joviano, né? E sogro também
da dona Alba Licínia, que é a dona Maria Joviano. Então ele vai explicando tudo isso. Depois Emmanuel vai escrever o livro Renúncia. E novamente a família espiritual se reconhece. O professor Arthur Joviano, que é o Neio Lúcio, no romance Renúncia, vai se reconhecer como o educador Jacques Duquesne Davenport. O Dr. Rômulo como Cirilo Davenport, Dona Maria como Madalena Villamil, e assim sucessivamente. E o mesmo espírito iluminado, que é benfeitor dessa família toda, que nos 50 anos depois é Célia Lúcius, reencarna no Renúncia, envergando a personalidade de Alcione. E nesses cultos do Evangelho no Lar, numa das ocasiões, ela fala através do Chico. Porque nós não sabemos a mensagem, não temos a mensagem, porque como ela foi uma mensagem psicofônica, oral, ela não foi gravada. Mas nós temos a notícia. Uma semana antes, o professor Arthur Joviano falando que ela viria na semana seguinte falar para aquela família, não é? E através do Chico, e o próprio Emmanuel, 15 dias antes, pedindo oração, jejum e vigilância para que o espírito tão elevado pudesse se aproximar daquele ambiente bucólico de Pedro Leopoldo. E depois, no final, na semana seguinte da mensagem, eles comentam a beleza da palavra dela, não é? Então é muito bonito. Vejam bem o poder do Evangelho de Jesus nos nossos lares, não é? E nós todos precisamos ter isto. Nós, principalmente nós que passamos pela provação de ver entes queridos transpor os umbrais da morte e nos deixar num rol de saudades e tristezas, de lágrimas e, às vezes, até desesperos, nós temos que nos fixar, não é, no bastão de arrimo do Evangelho de Jesus, em nossos lares, para que os nossos lares se convertam em colunatas de luz, espalhando luz e amor, caridade e compreensão, aceitação e renúncia em redor dos nossos passos.